16. Elias. 7 dias antes. Os grandes desertos. Foi aqui que os adivinhos me deixaram, nessa vastidão branca como sal que se estende por centenas de quilômetros, marcada por nada além de nervosas rachaduras negras e uma ocasional jaqueira nodosa. O perfil claro da lua paira acima de mim como algo esquecido. Ela está quase cheia, e ontem era crescente, o que significa que, de alguma maneira, os adivinhos me transportaram uns 500 quilômetros para longe de Serra em uma noite só. A essa hora, ontem, eu estava na carruagem de meu avô, a caminho de Blackcliff. Minha adaga atravessa um pedaço solto de pergaminho no chão, crestado, ao lado da árvore. Enfio a arma no cinto. É a diferença entre a vida e a morte por aqui. O pergaminho está escrito com uma caligrafia que não conheço. A eliminatória da coragem, a torre do sino, pôr do sol no 7º dia. Bastante claro, se hoje conta como o primeiro dia, eu tenho 6 dias inteiros para chegar à torre, ou os adivinhos me matarão por ter fracassado na primeira etapa. O ar está tão quente que queima minhas narinas. Umedeço os lábios já sedentos e me agacho sob a sombra escassa da jaqueira para refletir sobre o apuro em que me encontro. O mau cheiro no ar me diz que a faixa azul reluzente a oeste de onde estou é o Lago Vitan. Seu odor sulfuroso é lendário e a única fonte de água nestas terras áridas. Mas o lago é puro sal, assim completamente inútil para mim. De qualquer maneira, meu caminho encontra-se a leste através da Cordilheira Serrana. 2 dias para chegar até lá, e mais 2 para alcançar o desfiladeiro Walkers, a única passagem. 1 dia para atravessar o desfiladeiro e 1 para descer até Serra. Exatamente 6 dias completos, se tudo correr como planejado. Fácil demais. Penso de novo na profecia que li no gabinete da comandante. Coragem para enfrentar seus temores mais sombrios. Algumas pessoas podem temer o deserto, mas não sou uma delas. O que significa que há algo mais lá fora. Algo que não se revelou. Rasgo faixas da minha camisa e enrolo nos pés. Tenho apenas as roupas com as quais caí no sono. Meu uniforme e minha adaga. Subitamente me sinto imensamente grato por estar exausto demais do treinamento de combate para me despir antes de dormir. Atravessar os grandes desertos nu seria um tipo de inferno muito peculiar. Logo, o sol se põe no céu selvagem do oeste, e o ar esfria rapidamente enquanto estou ali parado. Hora de correr. Parto em um passo firme, os olhos perscrutando à frente. Após 1 quilômetro, uma brisa passa por mim, e por um segundo eu tenho a sensação de que senti cheiro de fumaça e morte. O cheiro desaparece, mas me deixa inquieto. Quais são meus temores? Vasculho meu cérebro, mas não consigo pensar em nada. A maioria dos estudantes de Blackcliff teme algo, mas nunca por muito tempo. Quando éramos novilhos, a comandante ordenou que Ellen descesse os penhascos de rapel muitas vezes até conseguir fazê-lo com apenas um maxilar cerrado, atrair seu terror. Naquele mesmo ano, a comandante forçou Ferris a manter uma tarântula do deserto que se alimenta de pássaros como animal de estimação, dizendo a ela que, se a aranha morresse, ele morreria também. Deve haver algo que eu tema. Espaços fechados, o escuro. Se eu não conheço meus medos, não estarei preparado para eles. A meia-noite vem aí. A meia-noite vem e vai, e o deserto à minha volta ainda está silencioso e vazio. Já avancei quase 40 quilômetros e minha garganta está seca como a terra. Passo a língua pelo suor dos meus braços, ciente de que minha necessidade de sal será tão grande quanto a de água. A umidade ajuda, mas apenas por um momento. Eu me forço a me concentrar na dor, em meus pés e pernas. A dor eu posso suportar, mas a sede pode levar um homem à loucura. Em seguida, subo uma elevação e vejo algo estranho à frente. Um bruxulear de luzes, como o luar refletido em um lago. Só que não existem lagos por aqui. Com a adaga na mão, reduzo o ritmo para uma caminhada. Então eu a ouço. Uma voz. Começa bem baixo. Um sussurro que poderia se passar pelo vento. Um arranhar que soa com o eco dos meus passos no solo craquelado. Mas a voz se torna mais próxima, mais clara. Elias. Elias. Um monte baixo se eleva à minha frente.
E quando eu chego ao topo, a brisa da noite sopra gelada, trazendo consigo os cheiros inequívocos da guerra. Sangue, esterco e podridão. Todos estão mortos. A luz do luar se reflete na armadura dos homens derrubados. Foi isso que vi anteriormente da elevação. É um campo de batalha estranho, diferente de qualquer um que eu tenha visto. Ninguém geme ou implora por ajuda. Bárbaros de terras fronteiriças estão caídos ao lado de soldados marciais. Vejo que parece ser um comerciante tribal e ao lado dele corpos menores. Sua família? Que lugar é esse? Que lugar é este? Por que um tribal lutaria com marciais e com bárbaros no meio do nada? Elias praticamente saio do corpo com um salto ao escutar o som do meu nome ecoar em tão silêncio, e minha daga se cola à garganta do interlocutor antes que eu possa pensar. É um garoto bárbaro, de não mais que 13 anos. Seu rosto está pintado com isate azul, e seu corpo escuro exibe tatuagens geométricas próprias do seu povo. Mesmo à luz da lua, eu o reconheço. Eu o reconheceria em qualquer lugar. É a primeira pessoa que eu matei. Meus olhos baixam para o ferimento aberto em seu estômago. Um ferimento que coloquei ali 9 anos atrás. Um ferimento que ele não parece perceber. Baixo o braço e recuo. Impossível. O garoto está morto. O que significa tudo isso? O que significa que tudo isso? O campo de batalha, o cheiro, o deserto. Deve ser um pesadelo. Belisco o braço para acordar. O garoto inclina a cabeça e eu me belisco de novo. Pego a adaga e corto minha mão com ela. Sangue pinga no chão. O garoto não se mexe. Não consigo acordar coragem para enfrentar meus temores mais sombrios. Minha mãe gritou e arrancou o cabelo por 3 dias depois que eu morri. Minha primeira morte, disse. E não voltou a falar por 5 anos. Ele fala calmamente na voz recém-aprofundada de um garoto que entrou na adolescência. Eu era seu único filho, ele acrescenta, como se em explicação. Eu sinto muito. O garoto dá de ombros e se afasta, gesticulando para que eu o siga até o campo de batalha. Não quero ir, mas ele fecha a mão fria em torno do meu braço e me puxa para trás de si com uma força surpreendente. Enquanto serpenteamos pelos primeiros corpos, olho para baixo. Um sentimento doentio me atravessa. Eu reconheço esses rostos. Eu matei cada uma dessas pessoas. Quando eu passo por elas, suas vozes murmuram segredos em minha cabeça. Minha esposa está grávida. Minha esposa estava grávida. Eu tinha certeza de que o mataria primeiro. Meu pai jurou vingança, mas morreu antes. Todos os ouvidos com as mãos. Tapa os ouvidos com as mãos, mas o garoto vê, e seus dedos frios e úmidos puxam os meus para longe de minha cabeça com uma força inexorável. Vamos, ele diz. Tem mais. Balanço a cabeça. Sei exatamente quantas pessoas matei, quando elas morreram, como, onde. Há muito mais que 21 homens neste campo de batalha. Não posso ter matado todos eles. Mas continuamos caminhando e agora há rostos que não reconheço. Então sinto uma espécie de alívio, pois esses rostos devem ser dos pecados de outra pessoa, das trevas de outra pessoa. Suas mortes, o garoto interrompe meus pensamentos. São todas suas. O passado, o futuro, tudo aqui. Tudo feito por suas mãos. Minhas mãos suam e me sinto tonto. Eu não. Há muitas pessoas neste campo de batalha, bem mais de 500. Como posso ser responsável pela morte de tanta gente? Olho para baixo. Há um máscara magro de cabelos claros à minha esquerda e sinto um aperto no estômago, pois o conheço. Demetrius. Não. Eu me abaixo para sacudi-lo. Demetrius, acorde, levante. Ele não consegue ouvir você, diz a minha primeira morte. Ele se foi. Ao lado de Demetrius está Lander, o sangue manchando seu lábio de cabelo crespo. O sangue manchando seu ralo de cabelo crespo, escorrendo lentamente do nariz adunco e caindo do queixo. E a alguns metros dali, Ennis, outro membro do pelotão de batalha de Ellen, mas mais adiante vejo cabelos brancos bastos e um corpo poderoso. Meu avô? Não.
Não existe outra palavra para o que estou vendo, pois algo tão terrível não deveria existir. Eu me inclino próximo de outro corpo, a escrava de olhos dourados que conheci há pouco. Uma linha vermelha crua corta sua garganta. Seu cabelo está todo emaranhado, caindo para todos os lados. Seus olhos estão abertos, o dourado brilhante esmaecido até a cor de um sol morto. Penso em seu cheiro inebriante de fruta, açúcar e calor. Então me viro para minha primeira morte. Esses são meus amigos, minha família, pessoas que eu conheço. Eu não os machucaria. Suas mortes, insiste o garoto, e o terror dentro de mim cresce com a certeza com a qual ele fala. É isso que eu serei? Um assassino em massa? Acorde, Elias, acorde! Mas não consigo acordar, pois não estou dormindo. Os adivinhos de alguma maneira deram vida ao meu sonho e o exibiram diante de meus olhos. Como eu faço para isso parar? Eu preciso fazer isso parar. Já está feito, diz o garoto. Esse é o seu destino. Está escrito. Não. Eu o empurro para o lado. O campo de batalha tem de ter um fim. Vou conseguir superar. Vou continuar atravessando o deserto. Vou sair daqui. Mas quando a carnificina por fim acaba, o chão dá uma guinada e o campo de batalha se estende por completo à minha frente novamente. Além dele, a paisagem mudou. Ainda me sinto deslocando para o leste através do deserto. Você pode continuar caminhando. O sussurro sem corpo da minha primeira morte passa junto ao meu ouvido. E me sobressalto violentamente. Você pode até chegar às montanhas, mas até dominar o seu medo, os mortos seguirão com você. Isso é uma ilusão, Elias. Bruxaria dos adivinhos. Continue caminhando até encontrar a saída. Eu me forço a seguir na direção das sombras da cordilheira serrana, mas sempre que chego ao fim do campo de batalha, sinto a guinada e vejo os corpos estendidos à minha frente. Outra vez. A cada vez que isso acontece, fica mais difícil ignorar a carnificina aos meus pés. Meu ritmo diminui e luto para avançar. Passo pelas mesmas pessoas repetidamente até seus rostos estarem impressos em minha memória. O céu clareia e rompe ao amanhecer. Segundo dia, penso. Siga para o leste, Elias. O campo de batalha fica quente e fétido. Nuvens de moscas e animais carniceiros caem sobre ele. O céu clareia e rompe o amanhecer. Segundo dia, penso. Sigo para o leste. Elias. O campo de batalha fica quente e fétido. Nuvens de moscas e animais carniceiros caem sobre ele. Eu grito e os ataco com a minha adaga, mas não consigo afastá-los. Quero morrer de sede e fome, mas não sinto nenhuma das duas coisas neste lugar. Conto 539 corpos. Não vou matar tantas pessoas, digo a mim mesmo. Não vou, mas uma voz insidiosa em minha cabeça dá uma risadinha quando eu tento me convencer disso. Você é um máscara. A voz diz. É claro que você vai matar toda essa gente. Vai matar até mais. Fujo do pensamento e tento com todas as forças me livrar do campo de batalha, mas não consigo. O céu escurece, a lua nasce. Não consigo sair. Luz do dia de novo. Ao terceiro dia, o pensamento aparece em minha cabeça, mas eu mal sei o que ele significa. Eu deveria fazer algo a essa altura. Deveria estar em algum lugar. Olho à direita para as montanhas. Lá. Eu deveria estar lá. Forço meu corpo a virar naquela direção. Mas, às vezes, converso com as pessoas que matei. Em minha cabeça eu as ouço sussurrar de volta. Elas não me acusam, mas me revelam suas esperanças, seus desejos. Eu preferiria que me xingassem. É pior eu ver tudo o que teria acontecido se eu não as tivesse matado. Leste, Elias. Siga para o leste. É a única coisa lógica que consigo pensar. No entanto, perdido no horror do meu futuro, esqueço que estou indo para o leste. Em vez disso, perambulo, de corpo em corpo, implorando pelo perdão das pessoas que matei. Escuridão. Luz do dia. O quarto dia. E logo depois o quinto. Mas por que estou contando os dias? Os dias não importam. Estou no inferno. Um inferno que criei para mim mesmo, pois sou mau. Tão mau quanto minha mãe. Tão mal quanto qualquer máscara que passa vidas regozijando no sangue e nas lágrimas de suas vítimas. Para as montanhas, Elias. Uma voz tênue sussurra em minha cabeça o último fragmento da sanidade que tenho. Para as montanhas.
Meus pés sangram, e meu rosto está castigado pelo vento. O céu está abaixo de mim. O chão acima. Velhas memórias passam voando por minha mente. Mami Hila me ensinando a escrever meu nome tribal. A dor do chicote de um centurião cortando minhas costas da primeira vez. Helen e eu sentados nas terras selvagens do norte, observando o céu se mover em círculos, em incríveis faixas de luz. Tropeço sobre um corpo e levo um tombo. O impacto sacode algo solto em minha mente. Montanhas, leste, eliminatória. Isso é uma eliminatória. Pensar essas palavras é como me puxar de um poço de areia movediça. Isso é uma eliminatória e preciso sobreviver a ela. A maioria das pessoas no campo de batalha ainda não morreu. Eu as vi agora. Isso é um teste da minha coragem, da minha força. O que significa que deve haver algo específico que preciso fazer para sair daqui. Até dominar o seu medo, os mortos seguirão com você. Ouço um ruído. Tenho a impressão de que é o primeiro ruído que ouvi em dias. Ali, tremeluzindo como uma miragem na beira do campo de batalha, surge uma figura. Minha primeira morte de novo? Caminho cambaleante em minha direção, mas caio de joelhos quando estou apenas alguns metros dela, porque não é a minha primeira morte. É a Eleni. E ele está coberto de sangue e arranhões. Seu cabelo prateado, remaranhado enquanto ela olha fixamente para mim com olhos vazios. Não, digo roucamente. Helene não. Helene não. Helene não. Entou isso como um maluco a quem só restam essas palavras. O fantasma de Helene se aproxima. Elias, céus, a voz dela, falha e assombrada, tão real. Elias, sou eu. Helene. Helene. No meu corpo de batalha, no meu campo de batalha de pesadelo. Helene. Mais uma vítima? Não, não vou matar minha melhor amiga, minha mais antiga amiga. Isso é fato, não desejo. Não vou matá-la. Percebo naquele momento que não posso ter medo de algo se não existe chance alguma que vá acontecer. A percepção me liberta, finalmente, do medo que me consumiu por dias. Não vou matar você, digo, eu juro. Por sangue e por osso, eu juro. E não vou matar nenhum dos outros também. Não vou. O campo de batalha desaparece. O cheiro desaparece. Os mortos desaparecem, como se nunca tivessem sido reais, como se só tivessem existido em minha mente. Diante de mim, tão perto que posso tocá-las, surgem as montanhas em direção às quais cambaleei por 5 dias, suas trilhas rochosas fazendo curvas e voltas como uma caligrafia tribal. Elias, o fantasma de Eleni ainda está ali. Por um momento não compreendo. Ela estende a mão na direção do meu rosto e me encolho para trás, esperando o carinho frio de um espírito. Mas sua pele está quente. Eleni. Então ela me puxa para perto, segura minha cabeça com carinho, sussurra que estou vivo, que ela está viva, que estamos bem e que ela me encontrou. Abraço sua cintura e enterro o rosto em sua barriga, e pela primeira vez em 9 anos, começo a chorar. Temos apenas 2 dias para voltar. Temos apenas 2 dias para voltar. Foram as primeiras palavras que Hel disse, desde que praticamente me arrastou para longe dos contrafortes e para dentro de uma caverna na montanha. Eu não digo nada. Não estou pronto para palavras ainda. Uma raposa assa sobre o fogo e salivo com o cheiro. A noite caiu, e fora da caverna um trovão reverbera. Nuvens negras avançam no deserto e os céus se abrem, a chuva caindo em cascata através de fendas circundadas por raios no firmamento. Eu vi você lá pelo meio-dia, ela acrescenta mais alguns gravetos ao fogo, mas levei umas 2 horas para descer a montanha. Achei que você fosse um animal no primeiro momento. Então o sol se refletiu em sua máscara. Ela olha para fora, para a chuva torrencial. Você parecia mal. Como você sabia que não era Marcos? Sussurro, rouco. Minha garganta está seca. E tomo outro gole de água do cantil de junco que ela fez. Ou Zack. Sem notar a diferença entre você e uma dupla de répteis. Além disso, Marcos tem medo de água, e os adivinhos não o deixariam em deserto. E Zack rodeia espaços abertos, então está debaixo da terra em alguma parte. Zack odeia espaços apertados, então está debaixo da terra em alguma parte. Aqui, coma. Como lentamente, observando Eleni o tempo inteiro.
Seu cabelo normalmente macio está remaranhado, o brilho prateado acabado. Ela está coberta de cicatrizes e sangue seco. O que você viu, Elias? Você estava seguindo na direção das montanhas, mas caía toda hora e tentava arranhar algo no ar. Você falava sobre me matar? Balanço a cabeça. A eliminatória não acabou e tenho de esquecer o que vi, se quiser sobreviver até o fim. Onde eles a deixaram? Eu pergunto. Helene se abraça encolhida e mal dá para ver seus olhos. A noroeste, nas montanhas, no ninho de um abutre agulha. Paro de comer. Os abutres agulhas são pássaros enormes com garras de quase 15 centímetros e envergadura de asa que passa de 6 metros. Seus ovos são do tamanho da cabeça de um homem. Seus filhotes notoriamente sedentos de sangue, mas o pior de tudo para Eleni. Os abutres agulhas constroem seus ninhos acima das nuvens, no topo dos picos mais inacessíveis. Ela não precisa explicar o nó em sua garganta. Helene costumava tremer durante horas depois de a combatente obrigá-la a escalar os penhascos. Os adivinhos sabiam disso, é claro. Eles escolheram isso da mente dela, como um ladrão colhe uma ameixa de uma árvore. Como você desceu? Sorte. A mãe abutre saiu e os filhos começaram a quebrar a casca dos ovos, ainda lá dentro. E eles já eram bem perigosos mesmo antes de nascerem completamente. Ela levanta a camisa e mostra a pele clara e retesada do estômago marcada por um emaranhado de arranhões. Eu pulei para fora do ninho e caí em uma saliência 3 metros abaixo. Eu não tinha me dado conta de como estava no alto, mas essa não foi a pior parte. Eu ficava vendo. Ela para e percebo que os adivinhos a forçaram a enfrentar uma alucinação terrível. Como o meu campo de batalha imaginário. Que escuridão ela teve de suportar a milhares de metros de altura, sem nada entre ela e a morte, exceto alguns centímetros de rocha. Os adivinhos são doentes, eu digo. Não acredito que eles estão fazendo o que devem fazer, Elias. Eles estão nos obrigando a enfrentar nossos medos. Eles precisam encontrar o mais forte, lembra? O mais corajoso. Nós precisamos confiar neles. Helene fecha os olhos, tremendo. Diminui o espaço entre nós e coloco as mãos sobre seus braços para fazê-la parar. Quando ela abre os olhos, sinto o calor do seu corpo e percebo que meros centímetros separam nossos rostos. Ela tem belos lábios, noto distraidamente. O superior mais carnudo que o inferior. Cruzo o olhar com o seu por um momento íntimo, infinito. Ela se inclina em minha direção e seus lábios se abrem. Sinto sua palpitação, de desejo violenta, seguida de um toque de alarme frenético. Uma ideia, péssima ideia. Ela é sua melhor amiga. Pare. Baixo os braços e me afasto apressadamente, tentando não notar o arrependimento em seu pescoço. Os olhos de Helene brilham. De raiva ou constrangimento? Não sei dizer. Enfim, ela diz. Consegui descer na noite passada e pensei em tomar a trilha da margem até o desfiladeiro Walkers. É o caminho mais rápido de volta. Tem um posto militar do outro lado. Nós podemos conseguir um barco para atravessar o rio e pegar algumas provisões, roupas e botas, pelo menos. Ela aponta para o próprio uniforme, rasgado e manchado de sangue. Não que eu esteja reclamando. Depois ergue o olho para mim, com uma pergunta nos olhos. Eles deixaram você no deserto, mas você não tem medo do deserto. Você cresceu lá. Não adianta pensar nisso, digo. Ficamos em silêncio e, quando o fogo baixa, Helene diz que vai dormir. Mas, embora ela se deite sobre uma pilha de folhas, sei que ela não conciliará o sono. Ela ainda está se segurando a encosta de sua montanha, exatamente como eu ainda perambulo perdido em meu campo de batalha. Helene e eu estamos exaustos e com os olhos vermelhos na manhã seguinte, mas partimos bem antes do amanhecer. Precisamos chegar ao desfiladeiro Walkers hoje se quisermos voltar para Black Cliff até o pôr do sol de manhã. Não conversamos, não precisamos. Viajar com Helene é como colocar uma camisa favorita. Passamos juntos toda nossa época como 5 e caímos instintivamente de volta ao padrão daqueles dias, comigo assumindo a frente e Helene a retaguarda. A tempestade se afasta para o norte, revelando um céu azul e uma terra limpa e reluzente, mas a beleza natural esconde árvores caídas, trilhas
destruídas e barrancos traiçoeiros com lama e fragmentos de rocha. Há uma tensão inconfundível no ar. Como antes, tenho a sensação de que algo nos espera mais à frente. Algo desconhecido. Helen e eu não paramos para descansar. Nossos olhos estão atentos a ursos, linces e caçadores nômades. Qualquer criatura que chame as montanhas de lar. À tarde, escalamos a elevação que leva ao desfiladeiro, uma faixa de floresta de 25 quilômetros em meio aos picos pontilhados de azul na Cordilheira Serrana. O desfiladeiro parece quase suave, acarpetado de árvores, montes ondulados e a explosão dourada ocasional de uma campina de flores silvestres. Helen e eu trocamos um olhar. Nós dois sentimos. O que quer que esteja vindo se aproxima. À medida que avançamos para dentro da floresta, a sensação de perigo aumenta e vejo de relance um movimento furtivo. Helen olha para mim novamente. Ela também viu. Alteramos nossa rota frequentemente e ficamos longe das trilhas, o que desacelera nosso ritmo, mas torna uma emboscada mais difícil. Com a chegada do anoitecer, ainda não saímos do desfiladeiro e somos forçados a voltar para a trilha, para encontrar o caminho à luz do luar. O sol acabou por dissipar quando a floresta cai em silêncio. Grito um aviso para Helen e mal tenho tempo de puxar a minha faca antes que uma figura escura se lance rapidamente das árvores. Não sei o que me espera. Um exército das pessoas que matei, vindo para se vingar? Uma criatura de pesadelo conjurada pelos adivinhos? Algo que vai me causar medo até os ossos. Algo para testar minha coragem. Não espero a máscara. Não espero o dardejar dos olhos frios e inexpressivos de Zack, me olhando com raiva. Atrás de mim, Helen grita e ouço o impacto de 2 corpos atingindo o chão. Eu me volto e vejo Marcos atacando. O rosto de Helen está congelado de terror ao vê-lo, e ela não reage para se defender enquanto ele imobiliza seus braços, rindo como fez quando a beijou. Helen! Ao ouvir meu grito, ela sai de seu aturdimento, golpeia Marcos e se desvencilha dele. Então Zack cai sobre mim, socando minha cabeça e meu pescoço. Ele luta de maneira inconsequente, quase frenética, e consigo me esquivar facilmente de seu ataque. Dou a volta por trás dele e giro minha adaga em seu arco. Em um arco. Ele dá um volteio para trás a fim de desviar do golpe e mergulha contra mim, os dentes à mostra feito um cão raivoso. Passo a cabeça por baixo de seu braço e enfio a adaga em seu flanco. Um sangue quente espirra em minha mão. Arranco a adaga. Zack solta um gemido e recua, trôpego. Com a mão sobre o flanco, ele caminha cambaleante até as árvores, gritando para o irmão gêmeo. Marcos, serpente que é, corre floresta dentro atrás de Zack. Sangue brilha em sua coxa e me enche de satisfação. Hel o acertou. Saio em perseguição, a ira da batalha crescendo, cegando-me para todo o resto. Ao longe, Helen me chama. À minha frente, a sombra do cobra se junta de Zack e eles correm disparadas sem perceber que o sigo de perto. Por 10 infernos, Zack! Diz Marcos. A comandante disse para acabarmos com os 2 antes que eles saíssem do desfiladeiro. E você corre para a mata feito uma garotinha amedrontada? Ele me esfaqueou, não está vendo? A voz de Zack soa esbaforida. E ela não disse que teríamos que lidar com os 2 ao mesmo tempo, disse? Elias! Mal registro o grito de Helen. A conversa de Marcos e Zack me deixa estupefato. Não me causa surpresa que minha mãe seja mancomunada com o cobra e o sapo. O que não compreendo é como ela sabia que Hel e eu estaríamos atravessando o desfiladeiro naquele momento. Nós precisamos acabar com eles. A sombra de Marcos se vira e impõe minha adaga, então Zack o ataca. Nós precisamos sair daqui, ele diz. Ou não chegaremos a tempo. Deixe os 2 para trás, vamos. Parte de mim quer perseguir Marcos e Zack e arrancar as respostas às minhas perguntas. Mas Ellen me chama de novo, com a voz fraca. Ela pode estar machucada. Quando volto para a clareira, Hel está caída no chão, com a cabeça virada para o lado. Um braço está largado inutilmente enquanto ela tateia o ombro com a outra mão, tentando restancar o fluxo de sangue lento que escorre dali. Eu me aproximo em 2 passos, rasgo o que resta da minha cabeça e a pressiono contra o ferimento. Ela sacode a cabeça e o cabelo loiro trançado batendo em suas costas enquanto ela emite um lamento animal agudo. Está tudo bem, El. Minhas mãos tremem e uma voz
E minha cabeça grita que não está tudo bem, que minha melhor amiga vai morrer. Eu continuo falando. Você vai ficar bem. Vou cuidar de você. Pego o cantil, preciso limpar o ferimento e fazer um curativo. Fale comigo, me diga o que aconteceu. Ele me atacou de surpresa. Não consegui me mexer. Eu, eu o vi nas montanhas. Era ele. Ele e eu. Ela estremece e agora eu compreendo. No deserto vi cenas de guerra e morte. Helene viu Marcos. As mãos dele, por toda parte. Ela fecha bem os olhos e recolhe as pernas para se proteger. Vou matar esse cara, penso. Calmamente, tomando a decisão tão facilmente quanto escolheria minhas botas pela manhã. Se ela morrer, ele também morre. Você não pode deixar os dois vencerem. Se eles vencerem, as palavras de Ellen transbordam de sua boca. Lute, Elias. Você precisa lutar. Você precisa vencer. Corto a camisa dela com a minha adaga, chocado por um momento com a delicadeza de sua pele. A escuridão caiu sobre nós, e mal posso ver o ferimento, mas posso sentir o calor do sangue enquanto ele escorre sobre a minha mão. Helen agarra meu braço com a mão boa enquanto derramo água sobre o ferimento. Eu o enfaixo, usando o que sobrou da minha camisa e algumas tiras de uniforme dela. Após alguns minutos, sua mão relaxa. Ela desmaiou. Meu corpo dói de exaustão, mas começa a puxar as vinhas das árvores para fazer uma espécie de rede. Real não consegue caminhar, então terei de carregá-la até Blackcliff. Enquanto trabalho, minha mente gira. Os Fahar nos emboscaram seguindo ordens da comandante. Não causa espanto que ela mal conseguisse conter a alegria antes do início das eliminatórias. Ela estava planejando esse ataque. Mas como ela ficou sabendo onde estaríamos? Não precisaria ser um gênio, imagino. Se ela sabia que os adivinhos me deixariam nos grandes desertos de Ellen no território dos abutres agulhas, também sabia que a única maneira de voltarmos para a serra seria através do desfiladeiro. Mas se ela contou para Marcos e Zack, significa que eles trapacearam e nos sabotaram, o que os adivinhos claramente proíbem. Os adivinhos certamente sabem o que aconteceu. Por que não fizeram nada a respeito? Quando a rede está pronta, coloco Ellen e cuidadosamente sobre ela. Sua pele está descorada como um osso, e ela treme de frio. Ela parece leve, leve demais. Novamente, os adivinhos se aproveitaram de um medo inesperado, um medo que eu não fazia ideia de que tinha. Helene está morrendo. Eu não sabia quão aterrorizante isso seria, pois ela nunca havia chegado tão perto de morrer. Minhas dúvidas se multiplicam. Não vou conseguir chegar a Blackcliff antes do pôr do sol. O médico não vai ser capaz de salvá-la. Ela vai morrer durante o trajeto. Pare, Elias, mexa-se. Após anos de marchas forçadas através do deserto, carregar Ellen não é um fardo. E embora a noite esteja escura, avanço rapidamente. Ainda preciso descer o desfiladeiro, conseguir um barco do posto militar instalado junto ao rio e remar até Serra. Já perdi muito tempo fazendo a rede, e Marcos e Zack com certeza estão bem mais adiantados. Mesmo se eu não parar até chegar à cidade, será muito difícil alcançar a torre antes do pôr do sol. O céu clareia e lança sombras sobre os picos escarpados das montanhas à minha volta. O dia está bem avançado quando saio do desfiladeiro. O rio Rei se estende abaixo, lento e cheio de curvas, como uma jiboia saciada. Barcaças e barcos pontilham a água, e das margens orientais avista-se a cidade de Serra. Suas muralhas em tons sombrios e imponentes, mesmo a quilômetros de distância. O cheiro de fumaça polui o ar. Uma coluna negra eleva-se no céu, e embora não consiga ver o posto militar deste ponto da trilha, sei com uma certeza desalentadora que os Fahar chegaram lá antes de mim, e que eles queimaram assim como a casa de barcos ali perto. E que eles o queimaram assim como a casa de barcos ali perto. Desço correndo a montanha, mas quando chego ao posto militar, ele não passa de um esqueleto esfumaçado e cheio de fuligem. A casa de barcos ao lado é uma pilha de troncos que queimam lentamente. Os legionários responsáveis pela edificação foram embora, provavelmente seguindo as ordens dos Fahar. Desamarro Ellen das minhas costas. A viagem montanha abaixo reabriu o sofrimento, e minhas costas estão cobertas de sangue. Helene! Caio de joelhos e acariciou seu rosto suavemente. Helene! Seus olhos estão imóveis.
Ela está perdida dentro de si e a pele em torno do ferimento está vermelha e febril, sinal de infecção. Olho duramente para o posto militar, desejando que um barco apareça. Qualquer barco, uma jangada, um escaler, um maldito tronco oco, não importa, qualquer coisa. Mas é claro, não há nada. Falta no máximo 1 hora para o pôr do sol. Se eu não conseguir atravessar o rio com Ellen, estaremos mortos. Estranhamente, é a voz da minha mãe, fria e impiedosa, que ouço na minha cabeça. Nada é impossível. É algo que ela já disse aos alunos uma centena de vezes. Quando estávamos exaustos de horas seguidas de batalha, de treinamento ou quando não tínhamos dormido durante dias, ela sempre exigia mais, mais do que achávamos que tínhamos a oferecer. Encontre uma maneira de realizar as tarefas que eu estabeleci, ela nos dizia, ou morram tentando. A escolha é de vocês. A exaustão é temporária, a dor é temporária, mas Ellen está morrendo porque não encontrei um jeito de trazê-la de volta a tempo. Isso é permanente. Vejo uma viga de madeira soltando fumaça, metade para dentro da água, metade para fora. Tem de servir. Chuto, empurro e rolo a viga maldita, e ela balança ameaçadoramente debaixo da água antes de flutuar para a superfície. Com cuidado, coloco Ellen sobre a viga e a amarro no lugar. Então jogo um braço em torno dela e me lanço para o barco mais próximo, como se todos os jeans do ar e do mar me perseguissem. As águas do rio correm livremente a essa hora, na maior parte vazias das barcaças e canoas que exameiam de manhã, que o enxameiam de manhã. Vou na direção de uma embarcação mercadora que balança no meio do rio, e os remos repousando na água. Os marinheiros não notam minha aproximação, e quando estou bem ao lado da escada de cordas que leva ao convés, solto o réu da viga. Ela afunda na água quase que imediatamente. Agarra a corda escorregadia com uma das mãos e Ellen com a outra, e finalmente consigo colocar seu corpo sobre meu ombro, escalando a água até o convés. Um marcial de cabelos grisalhos com porte de soldado, o capitão, presumo, supervisiona um grupo de escravos plebeus e eruditos que empilham caixas de carga. As águas do rio correm livremente a essa hora, na maior parte vazias, das barcaças e canoas que os enxameiam de manhã. Vou na direção de uma embarcação mercadora que balança no meio do rio, os remos repousando na água. Os marinheiros não notam minha aproximação, e quando estou bem ao lado da escada de cordas que leva ao convés, solto o réu da viga. Ela afunda na água quase que imediatamente. Agarra a corda escorregadia com uma das mãos e Ellen com a outra, e finalmente consigo colocar seu corpo sobre meu ombro, escalando a escada até o convés. Um marcial de cabelos grisalhos com porte de soldado, o capitão, presumo, supervisiona um grupo de escravos, plebeus e eruditos que empenham caixas de carga. Sou aspirante Elias Vetúrio de Blackcliff. Regula a voz, até que ela soe tão nivelada quanto o convés no qual estou de pé, e vou assumir o comando desta embarcação a partir de agora. O homem pisca, assimilando a visão diante de si, 2 máscaras, um tão coberto de sangue que parece que foi torturado, e o outro praticamente nu, com uma semana de barba por fazer, o cabelo emaranhado e uma expressão insensata nos olhos. O comerciante claramente passou algum tempo no exército marcial, pois após um instante ele anui. Estou à disposição. Estou à sua disposição, Lord Vetúrios. Ancora este barco em serra, imediatamente. O capitão grita as ordens a seus homens e os ameaça com seu chicote, e em menos de 1 minuto o barco segue a todo vapor na direção das docas de serra. Olho malignamente para o sol que se põe, desejando que ele demore a fazê-lo. Não me resta mais que meia hora e ainda tenho de vencer o tráfego perto das docas e até Blackcliff. Estou muito próximo do tempo estabelecido, próximo demais. Helen geme e eu a coloco sobre o convés cuidadosamente. Ela transpira, apesar do ar frio do rio, e sua pele assume um tom pálido mortal. Ela abre os olhos por um momento. Estou tão mal assim? Sussurra, vendo a expressão em meu rosto. Na verdade, melhorou. Esse visual de mulher selvagem cai bem em você. Ela sorri, um sorriso raro, doce, que desaparece rapidamente. Elias, você não pode me deixar morrer. Se eu morrer, você
Não fale, Hel. Descanse. Não posso morrer. O adivinho disse. Ele disse que se eu vivesse, então. Shhh. Seus olhos se fecharam, trêmulos, e impacientemente mira as brocas de serra, ainda a quase 1 quilômetro de distância, repletas de marinheiros, soldados, cavalos e carruagem. Quero apressar o barco, mas os escravos já remam furiosamente com o chicote do capitão a ameaçá-los. Antes que o barco ancore, o capitão baixa a rampa de desembarque, chama um legionário que patrulha ali perto e toma seu cavalo. Dessa vez me sinto grato pela severidade da disciplina marcial. Boa sorte, Lord Veturius, diz o capitão. Eu o agradeço e coloco o réu sobre o cavalo. Ela cai para frente, mas não tenho tempo de acomodá-la melhor. Então salto sobre o animal e acerto seu flanco com o calcanhar, os olhos voltados para o sol, que paira pouco acima do horizonte. Vejo a cidade passar em um borrão de plebeus boquiabertos, soldados que murmuram e uma confusão de comerciantes em suas tendas. Passo a galope por todos, sigo pela via principal de serra, atravesso a pequena multidão que ocupa a Praça das Execuções e subo as ruas de pedra do bairro ilustre. O capitão avança afoitamente e estou tão enlouquecido que derrubo um vendedor ambulante. Isso é o carrinho, isso é o carrinho. A cabeça de Ellen balança de um lado para o outro como uma marionete solta. Aguente firme, Ellen, sussurro. Estamos quase lá. Entramos em um mercado ilustre. Vários escravos se dispersaram com a nossa súbita passagem e antes de virarmos uma esquina, Blackcliff aparece diante de nós tão inesperadamente como se tivesse nascido pronta da terra. Não distingo os rostos dos guardas do portão enquanto passo a galope por eles. O sol cai mais um pouco. Ainda não, digo a ele. Ainda não. Vamos lá. Cravo os calcanhares no animal. Mais rápido! Então cruzamos o campo de treinamento, subimos a colina e adentramos o pátio central. A torre do sino se eleva diante de mim, alguns preciosos metros de distância. Paro o cavalo bruscamente e desço com um salto. A comandante está parada na base da torre com a expressão séria. Não sei se de raiva ou de aflição. Ao lado dela, caem em espera com 2 adivinhas. Eles olham para mim com um interesse mudo, como se eu fosse a atração ligeiramente menor de um circo. Um grito corta o ar. O pátio está forrado de centenas de pessoas, alunos, centuriões, famílias, inclusive de Helene. Sua mãe cai de joelhos, histérica, diante da visão de sua filha coberta de sangue. As irmãs de Hel, Hannah e Lívia, caem ao lado dela, enquanto Pateráquilos permanece impassível. Ao lado dele, meu avô está parado com seu uniforme de batalha. Ele parece um touro prestes a atacar, e seus olhos cinzentos reluzem de orgulho. Puxo Ellen para os meus braços e avanço a passos largos até a torre. O pátio jamais pareceu tão longo nem mesmo quando corri umas centenas de piques através dele no auge do verão. Meu corpo se arrasta. Tudo o que eu quero é desabar no chão e dormir por uma semana. Mas dou aqueles últimos passos, deito Helen ao pé da torre e estendo a mão para tocar a pedra. Um instante depois, de minha pele encontrar a rocha, os tambores do pôr do sol ressoam. A multidão explode. Não sei ao certo quem começa a celebração. Ferris, Dex, talvez até meu avô. Toda a praça ecoa com ela. Eles devem ouvi-la lá na cidade. Veturius! 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 Traga um médico! Berro para um cadete próximo que celebra com os outros. Suas mãos se congelam em meio a um aplauso e ele me olha boquiaberto. Agora, vá! Helen parece uma boneca de cera. Coloco a mão em sua face fria e esfrego um círculo sobre sua pele com o polegar. Ela não se mexe nem respira. Quando posiciono os dedos em seu pescoço, onde sua pulsação deveria estar, não sinto nada. Dezessete. Laia. Sana e Mason desaparecem para uma escada enquanto Kenan me acompanha para fora do porão. Imagino que ele vai me deixar o mais rapidamente possível. Em vez disso, ele acena para que eu o siga em direção a uma ruela tomada pelo capim. A rua está vazia, exceto pela presença de um bando de garotos agachados em torno de algum pequeno tesouro, mas eles se dispersam com nossa aproximação.
Olho de lado rapidamente para o combatente de cabelos ruivos e encontro sua atenção fixa em mim, com uma intensidade que provoca uma palpitação inesperada em meu peito. Eles andaram machucando você? Estou bem, digo. Não vou deixar que ele pense que sou fraca. Já piso em ovos do jeito que as coisas estão. Darren é só o que me importa. O resto é... Dou de ombros. Kenan inclina a cabeça e passa o polegar sobre os machucados, agora quase indistintos em meu pescoço. Então toma meu punho e vê as marcas iradas que a comandante deixou ali. Suas mãos são lentas e carinhosas como a chama de uma vela, e o calor em meu peito se espalha pela clavícula até a ponta dos dedos. Meu pulso dispara e puxo a mão, aflita com a minha reação. Isso tudo foi a comandante? Não tem importância, digo, mais bruscamente do que pretendia. Seus olhos ficam frios com agressividade em minha voz e eu me suavizo. Eu posso fazer isso, está bem? É a vida de Darren que está em risco aqui. Eu só queria saber se ele está perto, se ele está bem, se ele está sofrendo. Darren ainda está em serra. Eu ouvi o espião que fez o relatório. Kenan me leva mais adiante pela rua, mas ele não está bem. Eles têm andado em cima dele. Um soco no estômago teria sido mais suave. Não preciso perguntar quem são eles, pois eu já sei. Interrogadores, máscaras. Escuta, diz Kenan. Você não sabe nada de espionagem, isso está claro. Vou lhe ensinar algumas noções básicas. Faça fofoca com as outras escravas. Você vai ficar surpresa com o que pode ficar sabendo. Mantenha-se ocupada, costurando, esfregando, pegando coisas. Quanto mais ocupada você estiver, menor a chance de que alguém questione sua presença. Onde quer que você esteja, se tiver a oportunidade de colocar as mãos em informações reais, aproveite, mas sempre tenha um plano de fuga. A capa que você tem usado é boa, ajuda a se misturar às pessoas, mas você caminha e age como uma mulher livre. Se eu notei isso, outros também vão notar. Arraste os pés, ande curvada. Parece que está por baixo, derrotada. Por que está tentando me ajudar? Pergunto. Você não queria arriscar seus homens para salvar meu irmão? Subitamente, ele foca o interesse nos tijolos de um prédio próximo. Meus pais também morreram. Ele diz. Minha família inteira, na verdade. Muito tempo atrás. Ele me lança um olhar rápido, quase bravo, e por um segundo os vejo em seus olhos. Essa família perdida. Flechas de cabelos, cor de fogo e sardas. Ele tinha irmãos e irmãs? Ele era o mais velho? O mais novo? Quero perguntar, mas seu rosto está fechado. Ainda acho que essa missão é uma péssima ideia. Ele diz. Mas isso não quer dizer que eu não compreenda por que você está levando adiante. E não significa que eu queira que você fracasse. Ele toca o punho no coração e estende a mão para mim. A morte antes da tirania, murmura. A morte antes da tirania. Segura sua mão, sente de cada músculo em seus dedos. Ninguém me tocou nos últimos 10 dias, exceto para me machucar. Como sinto falta de ser tocada. Vovó acariciando meu cabelo, Darren disputando queda de braço comigo e fingindo perder. Vovô apertando meu ombro para dar boa noite. Não quero deixar Kenan partir. Como se compreendesse, ele segura minha mão um momento mais. Mas então se vira e vai embora, deixando-me sozinho em uma rua vazia, com os dedos ainda formigando. Após entregar a primeira carta da comandante na agência do correio, sigo na direção das ruas tomadas de fumaça próximas às docas do rio. Os verões serranos são sempre terríveis, mas o calor no bairro das Armas assume uma voracidade animal. O distrito é uma colmeia de movimentos e ruídos. Um dia comum ali é mais barulhento que a maioria dos mercados em dias de festival. Faíscas voam de martelos tão grandes quanto a minha cabeça. Fogos das forjas brilham um vermelho mais profundo que o sangue, e plamas de vapor que parecem algodão explodem aqui e ali das espadas recém-esfriadas na água. Ferreiros gritam ordens enquanto aprendizes se viram para cumpri-las, e acima de tudo isso, a tensão e o bombeamento de centenas de foles rangem como uma frota de barcos na tempestade. Poucos segundos depois de entrar no distrito,
Sou interceptado por um pelotão de legionários que exigem saber o que estou fazendo ali. Ofereço a eles a carta da comandante apenas para me ver discutindo sobre sua autenticidade por 10 minutos. Finalmente, e a contragosto, eles me deixam seguir meu caminho. Fico me perguntando como Darren conseguiu entrar no distrito não uma vez, mas dia após dia. Eles têm andado em cima dele, disse Cannon. Quanto tempo Darren pode suportar diante de seus torturadores? Mais tempo que eu, certamente. Quando Darren tinha 15 anos, caiu de uma árvore enquanto eu tentava desenhar eruditos trabalhando em um pomar marcial. Ele chegou em casa com o osso saindo para fora do punho, e eu gritei, e quase desmaiei com a visão. Está tudo bem, ele me disse. O avô vai dar um jeito nisso. Vou procurá-lo e depois volte para buscar meu caderno de desenhos. Eu deixei cair e não quero que alguém o leve. Meu irmão tem a vontade de ferro da minha mãe. Se alguém pode sobreviver a um interrogatório marcial, esse alguém é ele. Enquanto caminho, sinto um puxão na saia e olho para baixo, esperando encontrá-la presa debaixo da bota de uma pessoa. Em vez disso, vejo de relance uma sombra de olhos semicerrados afastando-se rapidamente sobre as pedras. A ascensão de uma picada percorre minha espinha diante da visão e ouço uma risadinha baixa e cruel. Minha pele formiga. Aquela risada foi dirigida a mim, tenho certeza. Perturbada, acelero o passo, persuadindo um plebeu idoso a me mostrar a direção da forja de Teluman. Eu a encontro quando saio da rua principal, marcada somente por um T de ferro adornado, preso à porta. Diferentemente das outras forjas, esta está absolutamente licenciosa. Eu bato, mas ninguém responde. E agora? Abro a porta e arrisco irritar o ferreiro ao entrar sem pedir licença, ou volto sem nenhuma resposta para a comandante, quando ela deixou bem claro que esperava por uma. Não é uma escolha difícil. A porta da frente se abre para uma anticâmara. Uma bancada coberta de poeira divide o aposento com dezenas de expositores de vidro ao fundo e outra porta mais estreita. A forja em si se situa em uma sala maior à direita, fria e vazia, com seus folhos parados. Um martelo está largado sobre uma bigorna, mas as outras ferramentas estão penduradas em cavilhas nas paredes. Algo me chama a atenção a respeito da sala. Ela me lembra outra que já vi, mas não consigo precisar qual. A luz entra fracamente através de uma série de janelas altas, iluminando a poeira que chutei para cima quando entrei. Há uma sensação de abandono no lugar e sinto a frustração crescer. Como devo levar uma resposta se o ferreiro não está aqui? A luz do sol é refletida por uma fileira de expositores de vidro, e meu olhar é extraído para as armas dentro deles. São graciosamente forjadas, cada uma trabalhada com o mesmo detalhamento intrincado, quase obsessivo, do punho ao dorso, passando pela lâmina detalhadamente gravada. Intrigada por sua beleza, eu me aproximo. As lâminas me lembram algo assim como toda a oficina, algo importante, algo que eu deveria ser capaz de dizer o que é. Então eu compreendo. A carta da comandante cai da minha mão subitamente, entorpecida. E eu sei. Darren desenhou estas armas. Ele desenhou esta forja. Ele desenhou aquele martelo e aquela bigorna. Eu passei tanto tempo tentando descobrir como salvar meu irmão que quase esqueci os desenhos que o meteram em apuros. E aqui está a origem deles, bem diante dos seus olhos. Algum problema, garota? O marcial entra pela porta dos fundos, mais parecendo um pirata que um ferreiro. Seu cabelo é totalmente raspado e ele goteja de piercings, 6 em cada orelha, um no nariz, nas sobrancelhas, nos lábios, tatuagens multicoloridas, estrelas de 8 pontas, vinhas de folhagens viçosas, um martelo e uma bigorna, um pássaro, os olhos de uma mulher, escamas. Sobem dos punhos até os braços e o colete de couro preto. Ele parece ser uns 15 anos mais velho que eu. Como a maioria dos marciais, é alto e musculoso, mas magro, sem o porte que eu esperaria de um ferreiro. Este é o homem que Darren andou espionando? Quem é você? Estou tão perturbada que esqueço que ele é um marcial. Quem é você? Estou tão perturbada que esqueço que ele é um marcial.
O homem ergue as sobrancelhas como se dissesse: Eu? Quem raios é você? Esta é minha oficina, ele diz. Sou Spiro Teloman. É claro que é ele. Laia, sua idiota. Eu me atrapalho para encontrar a carta da comandante, esperando que o ferreiro pense que meu comentário foi devido à minha condição de reles, erudita sem noção. Ele lê a carta, mas não diz nada. Ela. Ela pediu uma resposta, senhor. Não estou interessado. Ele ergue o olhar. Diga a ela que não estou interessado. Então volta para a sala dos fundos. Acompanha o Teloman com um olhar incerto. Ele sabe que meu irmão foi levado para a prisão por espionar sua oficina? O ferreiro viu o que Darren desenhou? Sua oficina está sempre abandonada? Foi assim que Darren chegou tão perto dela? Ainda estou tentando montar o quebra-cabeça quando uma sensação perturbadora se insinua em minha nuca, como o toque sôfrego dos dedos de um fantasma. Laia. Um aglomerado de sombras se reúne ao pé da porta, negras como tinta derramada. As sombras assumem a forma de olhos brilhantes e começam a suar. Por que aqui? Por que agora? Como posso não controlar criaturas da minha própria mente? Por que não posso decidir que desapareço? Laia. As sombras se erguem e se juntam, numa forma que lembra um homem. Elas assumem formatos e cores. E a voz é tão familiar e verdadeira como se meu irmão estivesse parado diante de mim. Por que você me deixou, Laia? Darren? Esqueço que isso é uma alucinação, que estou numa forja marcial com um ferreiro, com cara de assassino a metros dali. O simulacro inclina a cabeça, bem como Darren costumava fazer. Eles estão me machucando, Laia. Não é Darren. Minha mente está perdendo o controle. Isso é culpa, é medo. A voz muda, se deforma e engrossa, como se houvesse 3 Darrens falando ao mesmo tempo. A luz nos olhos do falso Darren se apaga tão rapidamente quanto o sol. Em uma tempestade. E suas íris escurecem em poços negros, como se seu corpo inteiro estivesse cheio de sombra. Não vou sobreviver a isso, Laia. Dói muito. A mão do simulacro se estende inesperadamente para segurar meu braço, e um choque de enregelar os ossos percorre meu corpo. Grito antes que possa evitar, e um segundo mais tarde, a mão da criatura me larga. Sinto uma presença atrás de mim e me viro para encontrar Espírito Talomano segurando a mais bela cimitarra que já vi na vida. Ele me empurra casualmente para o lado, apontando a cimitarra para o simulacro, como se ele pudesse ver as criaturas, como se pudesse ouvi-las. Vou embora, ele diz. O simulacro incha, dá um riso abafado, então desaba em uma pilha de sombras, suas gargalhadas batendo em meus ouvidos como lascas de gelo. Nós temos o garoto agora. Nossos irmãos estão roendo a sua alma. Logo ele estará maluco e no ponto. Então faremos um banquete. Spiro golpeia com sua cimitarra. As sombras gritam e o som é como de pregos contra madeira. Elas se apertam por debaixo da porta, como uma massa de ratos escapando de uma enchente. Segundos mais tarde, elas desaparecem. Você. Você pode vê-las? Digo. Achei que estavam todas em minha cabeça. Achei que estava enlouquecendo. Eles chamam ghouls, diz Teloman. Mas 17 anos de pragmatismo erudito protestam contra a existência de criaturas que não deveriam passar de lendas. Mas ghouls não são reais. São tão reais quanto eu e você. Eles deixaram nosso mundo por um tempo, mas voltaram. Nem todos podem vê-los. Eles se alimentam do sofrimento, da tristeza e do cheiro de sangue. Ele olha à sua volta para a forja e gostam desse lugar. Seus olhos verde-claros cruzam com os meus, cuidadosos e desconfiados. Mudei de ideia. Diga ao comandante que vou considerar o pedido dela. Diga a ela para me enviar as especificações e para enviá-las por você. Minha mente dá voltas com perguntas quando deixo o ferreiro.
Por que Darren desenhou a oficina de Teloman? Como ele entrou ali? Por que Teloman consegue ver ghouls? Ele viu o Darren das sombras também? Será que Darren está morrendo? Se ghouls são reais, então jeans também são? Quando chego a Blackcliff, eu me entrego completamente às minhas tarefas, dou lustro nos pisos e esfrego banheiros para escapar do turbilhão de pensamentos que giram em minha cabeça. Já é tarde da noite e a comandante ainda não voltou. Vou para a cozinha cheirando a cera, a cabeça doendo com o eco indecifrável dos tambores de Blackcliff, que estiveram batendo o dia inteiro. Izzy arrisca um olhar em minha direção enquanto dobra uma pilha de toalhas. Quando eu sorrio, ela oferece uma espécie de repuxar dos lábios em retorno. A cozinheira limpa os balcões para a noite e me ignora como sempre. Penso no conselho de Kenan. Fofoque e se mantenha ocupada. Silenciosamente, pego um cesto de roupas para arrumar e me sento na bancada de trabalho. Enquanto observo Izzy e a cozinheira, subitamente me pergunto se elas não são parentas. Elas inclinam a cabeça da mesma maneira, ambas pequenas e de cabelos claros, e há uma camaradagem silenciosa entre elas que faz meu coração doer por vovó. A cozinheira se retira para dormir, e o silêncio toma conta da cozinha. Em algum lugar na cidade, meu irmão sofre em uma prisão marcial. Você precisa conseguir informações. Você precisa conseguir informações, Laia. Você precisa conseguir algo para a resistência. Faça com que Izzy conte alguma coisa. Os legionários estavam numa agitação só na rua, digo, sem erguer o olhar da costura, e Izzy faz um ruído educado. E os alunos também. Eu me pergunto por quê. Quando ela não responde, troco a posição em que estou sentado e ela me olha de relance sobre o ombro. São as eliminatórias. Ela para de dobrar por um momento. Os irmãos Farrar voltaram esta manhã. Aquila e Vetúrios quase não chegaram a tempo. Eles teriam sido mortos se tivessem aparecido um segundo mais tarde. Isso é o máximo que ela me disse de uma vez só. E tenho de lembrar a mim mesma para não encará-la. Como você sabe de tudo isso? Pergunto. A academia inteira está falando sobre isso. Izzy baixa a voz e eu me aproximo um pouco. Até os escravos. Não há muito mais para conversar por aqui, a não ser que você queira ficar por aí, comparando machucados. Dou uma risadinha e parece estranho, quase errado, como fazer uma piada em um funeral, mas Izzy sorri e não me sinto tão mal. Os tambores começam de novo e, embora ela não pare o seu trabalho, percebo que está prestando atenção. Você entende os tambores? Na maior parte das vezes eles são ordens. Pelotão azul, apresente-se para a vigília. Todos os cadetes para a armaria. Esse tipo de coisa. Agora estão ordenando uma varredura dos túneis orientais. Ela olha para baixo para a pilha arrumada de toalhas. Um fio de cabelo loiro cai sobre seu rosto, fazendo com que pareça especialmente jovem. Quando você já estiver aqui por um tempo, vai compreendê-los. Enquanto assimila esse fato perturbador, a porta da frente bate com força. Izzy e eu saltamos ao mesmo tempo. Escrava! É a comandante! Suba! Izzy e eu trocamos um olhar de relance e me surpreendo ao sentir que meu coração bate desconfortavelmente rápido. Um temor lento toma conta dos meus ossos a cada degrau. Não sei porquê. A comandante ordena que eu suba todas as noites para pegar suas roupas sujas e pentear seu cabelo antes de dormir. Não será diferente hoje, Laia. Quando entro em seu quarto, ela está parada diante do tocador, passando preguiçosamente uma adaga pela chama de uma vela. Você trouxe a resposta do ferreiro? Retransmita a resposta de Teloman e a comandante se vira para me observar com um interesse distante. E o máximo de emoção que já vi demonstrar. Espero não aceita uma nova encomenda há anos. Ele deve ter gostado de você. A maneira como ela diz isso me dá arrepios. Ela testa o fio da faca no dedo indicador. Então limpa a gota de sangue que fica ali. Por que você a abriu? Senhora? A carta. Ela diz. Você abriu. Por quê? Ela está parada à minha frente.
E se correr adiantasse alguma coisa, eu correria porta fora neste mesmo instante. Torço o tecido da camisa nas mãos. A comandante inclina a cabeça, esperando minha resposta, como se estivesse genuinamente curiosa. Como se eu pudesse de alguma maneira fazer algo que fosse dizer algo que fosse satisfazê-la. Foi um acidente. Minha mão escorregou e rompeu o selo. Você não sabe ler. Ela diz. Então não vejo por que se daria o trabalho de abri-la, intencionalmente, a não ser que seja uma espia e esteja planejando passar meus segredos para a resistência. Sua boca se retorce, como que poderia ser um sorriso, se não parecesse tão sem vida. Não sou. Eu. Como ela descobriu sobre a carta? Penso no rangido que ouvi no corredor após eu ter deixado seu aposento esta manhã. Será que ela me viu mexendo na carta? Será que a agência do correio notou uma falha no selo? Não importa. Penso no aviso de Izzy quando cheguei aqui. A comandante vê coisas, sabe de coisas que não deveria. Alguém bate à porta, e, ao comando dela, 2 legionários entram e a saúdam. Segurem a garota, diz a comandante. Os legionários me agarram e a presença da faca da comandante se torna súbita e doentiamente clara. Não, por favor, não. Silêncio. Ela emite a palavra. Ela emite a palavra suavemente, como o nome de um amante. Os soldados me prendem a uma cadeira, suas mãos em armaduras tão pesadas quanto grilhões. Em torno dos meus braços, seus joelhos se apoiam sobre os meus pés. Seus rostos não denotam emoção alguma. Normalmente, eu arrancaria um olho por tal insolência, reflete o comandante, ou uma mão, mas não creio que o espírito humano ficaria tão interessado em você se estiver desfigurada. Você tem sorte de eu querer uma espada telumana, garota. Você tem sorte de ele querer uma prova de você. Os olhos dela caem sobre meu peito, sobre a pele macia acima do coração. Por favor, digo. Foi um erro. Ela se inclina para perto, seus lábios a centímetros dos meus, os olhos mortos brilhando, apenas por um segundo, com uma fúria aterrorizante. Garota estúpida. Ela sussurra. Ainda não aprendeu? Eu não tolero erros. Ela enfia uma mordaça em minha boca, então sinto sua faca me queimar, me cauterizar, abrir caminho em minha pele. Ela trabalha lentamente, tão lentamente. O cheiro de pele queimada invade minhas narinas, e me ouço implorar por piedade. Então soluçar, depois gritar. Darren, Darren, pense em mim. Mas não consigo pensar em meu irmão. Darren, Darren, pense em Darren. Mas não consigo pensar em meu irmão. Perdida na dor, não consigo me lembrar nem do rosto dele.